Glória a Deus, boa noite, irmãos, graça e a paz. Nós iremos cantar mais uma canção, e eu creio que essa canção que nós iremos cantar, ela tem tudo a ver com a palavra que Deus pôs no meu coração essa noite. E eu gostaria de te estimular e te incentivar que você cantasse esse louvor, essa canção, como se você estivesse profetizando sobre a sua vida ou declarando aquilo que você está crendo. Amém? Cante essa canção como uma declaração sobre a sua vida, mesmo que você ainda não esteja vivendo isso, mesmo que os dias sejam difíceis para você, mas cante essa canção confessando a palavra sobre a sua vida, declarando a palavra sobre a sua vida, olhando para a frente e vendo o que Deus está fazendo, o que Ele vai fazer, ainda que você esteja vivendo o contrário. Cante essa canção e se veja lá, se veja vivendo essas coisas que você vai cantar.
pessoa que está do seu lado e diga assim para ela. Aponte o dedo mesmo, dedo de pregador, de pregadora. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga com fé para ela, diga: o Deus dos céus fará que você seja bem-sucedido. Olhe para outra pessoa e diga: o Deus dos céus te fará ser bem-sucedido. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode sentar. Eu quero agradecer o louvor, também pode sentar. Aleluia! Glória a Deus! Que bom que você veio, porque você vai receber uma palavra que pode te colocar em movimento e que pode fazer com que o teu final de ano seja diferente e que o teu 2025 também seja diferente. Amém? Abra comigo no livro de Neemias. Aleluia. O tema da ministração essa noite é a parte A do versículo 20 do capítulo 2 do livro de Neemias. Capítulo 2, versículo 20, a parte A do versículo diz assim: eu lhe respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Amém. Eu estou usando a versão NVI. Feche seus olhos. Pai celestial, Deus de toda a terra, grande eu sou, Deus todo-poderoso, El Shaddai, o Deus das nossas vidas, nós queremos te louvar, Senhor, porque assim como Neemias, nós também dizemos essa noite, que o Deus dos céus nos fará ser bem-sucedidos. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, esses 9 dias que restam do ano de 2024, e também queremos consagrar ao Senhor o ano de 2025. Cremos que o Senhor fará além daquilo que estamos pedindo ou imaginamos. Cremos, Pai, que vai ser além da nossa capacidade, para que a glória seja para Ti, Senhor. Cremos que chegarão coisas que nós não seríamos capazes de alcançar. Cremos que familiares nossos vão ser alcançados e nós não seríamos capazes de alcançá-lo. Cremos que o Senhor vai agir de uma forma tão grande que, se dedicássemos o resto das nossas vidas, nós não conseguiríamos fazer aquilo que você fará, Senhor. Nós colocamos 2025 diante de Ti, Pai, e queremos confessar com os nossos lábios que concordamos com as Tuas promessas para o ano de 2025. Vai ser maior do que estamos pensando, vai ser maior do que estamos imaginando. Coisas que estamos planejando para daqui a 10 anos, o Senhor trará para nós. Obrigado, Senhor, porque nós iremos alinhar as nossas vidas à Tua palavra e ao Teu Espírito, para que possamos viver coisas grandes e tremendas, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria começar te dizendo que nós aqui nessa igreja não temos problemas em dizer que Deus se alegra com a prosperidade dos seus justos. Amém? A Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade dos justos. Eu não sei você, mas o sangue de Jesus me tornou justo. Não pelas minhas obras, não pelos meus méritos, mas pela grande obra dele na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, de uma vez por todas, estabeleça no seu coração de que em Cristo Jesus você é justo. Amém? Porque o diabo sempre vai querer te colocar como aquele que não merece, como aquele pecador imundo que não merece as bênçãos de Deus. Então, fique em Cristo. Não saia de Cristo. Se esconda em Cristo, se encha de Cristo, fique parecido com Cristo. Amém? E como justos, Deus ele se alegra com a nossa prosperidade.
E a prosperidade, irmãos, não diz respeito apenas ao dinheiro, mas o dinheiro também ele faz parte lá. Amém? Amém. O apóstolo João, em uma das suas cartas, ele diz: amado, acima de tudo faço votos para que você vá bem, ou para que você prospere, assim como próspera é a sua alma. Então a vontade de Deus, irmãos, é que os homens prosperem em todas as áreas. Amém. E eu amo esse versículo de Neemias, e eu tomei para mim como uma declaração de fé. Eu costumo, corriqueiramente declarar isso sobre a minha vida. E eu estava buscando a Deus para saber o que eu deveria ministrar essa noite. E Deus me deu vários versículos que já são conhecidos meu e que eu já uso, nas minhas declarações de fé. E eu pensei comigo mesmo, eu digo, essa palavra seria boa para o culto da virada, porque é uma palavra para que a gente gere fé e expectativas para viver coisas milagrosas da parte de Deus em 2025. Mas eu senti no meu coração que era para que eu ministrasse essa noite. Amém. E o versículo 20 do capítulo 2 do livro de Neemias diz, ele está respondendo a 3 opositores. Eu vou só dar a pregação hoje não é sobre Neemias, mas só para que você entenda o contexto. A nação de Israel aqui estava arrasada, estava derrotada, fragmentada. Os israelitas haviam se espalhado pela face da terra. Alguns judeus haviam sido levados cativos. O próprio Neemias, ele estava vivendo agora na nação da Pérsia, e ele era copeiro do rei da Pérsia. E o versículo 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de que eles leu, isso é novembro, dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Pode baixar um pouco o retorno. E lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles aumentaram em vez de diminuir. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém. O contexto aqui, irmãos, é que os israelitas estavam derrotados. Eles haviam abandonado os caminhos do Senhor, eles haviam profanado os mandamentos de Deus, adorado outros deuses, e por conta disso eles foram arrasados, destruídos, levados cativos, e Jerusalém estava em frangalhos. As muralhas haviam sido derrubadas, os portões haviam sido queimados, os judeus estavam dispersos por todo o mundo, alguns estavam escravizados, levados cativos, e Neemias era um homem íntegro. Deus o fez com que ele alcançasse uma alta posição junto ao rei da Pérsia, ao ponto dele se tornar copeiro do rei. O copeiro era aquele que comia as refeições antes do rei comer, para ver se não estava envenenado. E a pessoa que ocupava esse cargo nos tempos antigos, ele era alguém que estava numa alta posição, era alguém que tinha influência para com o rei, era alguém que conversava todos os dias com o rei, que tinha influência com o rei e que fazia parte do ciclo da nobreza. E Neemias era um judeu. E aí ele recebe a visita de um dos seus irmãos e de alguns homens de Judá, e ele pergunta: como estão os sobreviventes? Como estão os judeus que sobreviveram ao cativeiro? Como está Jerusalém, a cidade amada, a cidade do grande rei, a cidade que abriga o templo do Senhor, a cidade que foi a cidade de Davi? E aí o irmão dele traz o seguinte relatório: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, isso é, na Judéia, passam por grande sofrimento e humilhação.
O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí ele diz: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém, irmãos? E enquanto ele orava e buscava a Deus, Deus pôs no coração dele o intento de reconstruir e restaurar a glória de Jerusalém. E no dia seguinte, diz a Bíblia, o rei percebeu que ele estava triste, estava com os olhos inchados de tanto chorar, e o rei perguntou a ele, o nome do rei é muito complicado, eu não vou falar aqui, o que é que estava acontecendo. E aí ele conta para o rei. Como eu poderia estar de outro jeito? Estou parafraseando. Se a cidade que eu amo, a cidade que eu cresci, se o meu povo está em humilhação, os muros foram derrubados, os portões foram destruídos. E ele acha favor e graça, irmãos, diante do rei. O rei libera ele para ele voltar para Jerusalém e para ele reconstruir as muralhas, para ele juntar os judeus que ainda estavam sobreviventes, para ele reconstruir o templo. E ele pede cartas ao rei, o rei dá cartas com o selo real para que ele possa atravessar as fronteiras, para que ele possa pegar madeira na floresta real. A princípio parece que Deus está abrindo todos os caminhos e que ele vai ser favorecido, de que vai ser fácil. Mas quando a gente lê a história por completa, se levanta tantas oposições, tantas tribulações, tantas guerras, e assim que ele chega lá, Satanás levanta 3 homens para serem opositores ferrenhos. Eles tentam de todas as formas prejudicar, paralisar, matar, até sequestrar Neemias. E em determinado momento, aqui no capítulo 2, versículo 19, diz assim: quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-no e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. E ao longo do livro, a gente vai vendo os desafios, as batalhas, o povo se unindo, e o povo pega junto, e eles começam a reconstruir. Um grupo, uma tribo, uma família constrói 450 metros, um outro grupo restaura o portão leste, outro grupo restaura o portão, e as coisas vão acontecendo, mas muitas tribulações e situações adversas surgem para que aquela obra, para que aquela grande obra seja paralisada. Mas em momentos difíceis, em que opositores se levantam, Neemias responde com fé. Amém. E essa declaração dele aqui, eu creio que podemos tomá-la para as nossas vidas, para que você olhe para 2025, os desafios estão lá, os adversários certamente se levantarão, mas você pode olhar para 2025 e dizer assim: o Deus dos céus me fará que eu seja bem-sucedido. E eu não falo aqui apenas financeiramente, mas você pode olhar para o seu casamento e dizer para ele: o Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. Você pode olhar para esse sintoma no seu corpo, ou para esse diagnóstico que você tem, e você pode dizer a ele: o Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. Você pode olhar para esses ataques nas suas emoções, essa crise de ansiedade, essa preocupação, essas turbulências na sua alma, e você pode dizer para elas: o Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. Irmãos, não somos nós do Verbo da Vida que inventamos esse negócio de estar falando positivo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: crie, por isso falei.
com esse mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso também falamos. Então, o espírito da fé é você crer e falar. A própria salvação vem por crer e falar. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9 diz assim: o que diz as Escrituras? Ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a fé funciona dessa forma: você crê com o coração e fala com a sua boca, mesmo que tudo esteja contrário. Porque quando a gente vai ler mesmo o livro de Neemias, e hoje eu ouvi ele todo, botei lá em áudio, deitei na cama e fiquei escutando. Foram tantos desafios, não era apenas um muro de uma casa, era uma grande muralha de uma grande cidade. Eram portões gigantescos de madeira de lei. Foram centenas de homens para restaurar um só portão, e tinham vários deles. Mas em determinado momento ele diz assim: os opositores querem distraí-lo, e ele diz: eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Amém. Temos que ter esse espírito de fé mesmo em nossas vidas, para que quando a oposição se levante, para que quando as adversidades se levantem, você diga para você mesmo e para o diabo: eu não posso me distrair com você, estou fazendo uma grande obra. No final das contas, quase 50 mil judeus retornam para Jerusalém. Eles restauram a muralha, eles voltam a celebrar a Deus no templo, a lei é lida, o povo chora. Quase 50 mil pessoas, depois deles terem reconstruído as muralhas, reconstruído os portões, o templo volta a funcionar, está lá o sumo sacerdote lendo o livro de Moisés, e o povo começa a chorar. E aí Neemias diz assim: não chorem, voltem para as suas casas, façam um grande banquete, porque esse é um dia de celebrar o Senhor. Partilhem o banquete de vocês com quem não tiver condições. Amém, irmãos? Aleluia! Em 2025, Deus dos céus te fará ser bem-sucedido. Você pode olhar e dizer: é mais um fim de ano, é mais um ano que está nascendo. Você pode olhar para o ano que está nascendo e profetizar sobre ele, e declarar sobre ele. Amém. Eu estou sentindo que você não está crendo, mas a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu comecei a pregar agora, até o final da pregação você vai estar crendo. Aleluia! Irmãos, o que Neemias tinha? Apenas o favor do rei, que não se mostrou suficiente, porque antes dele chegar na Judéia, os opositores já haviam se levantado. Amém. E se não fosse a fé dele, ele teria sido morto. A gente olha para os evangelhos e em vários momentos Jesus olha para aquelas pessoas moribundas, para aquelas pessoas que estavam aprisionadas por demônios, e ele diz: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Que ele olhe para nós em 2025 e ele diga assim: a tua fé te prosperou, a tua fé te curou, a tua fé te fez ser bem-sucedido. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Abra comigo lá no Salmo 37. Eu aprendi esse versículo recentemente, porque você sabe, você pode ler e passar pelo mesmo versículo várias vezes, mas existem momentos em que o Espírito Santo te mostra, te revela, te dá aquela passagem. E Paulo estava ministrando aqui um domingo pela manhã, e ela citou esse versículo, e eu vi de uma forma diferente, e adotei ele como um dos versículos que eu declaro agora sobre a minha vida. Em tempos de escassez, desfrutarei de abundância. A minha versão é a NVI, ela diz: em dias de fome, desfrutarei de fartura.
A gente olha para os jornais e é o dólar batendo 6,20, é a dívida estourando, é não sei o que e tal, e vem recessão. E se você fica com esse diagnóstico, se você fica com esse relatório, você vai ter fé na crise. Mas se você olha para um desses versículos poderosos da palavra de Deus que diz assim: em tempo de fome, você desfrutará de fartura. Aleluia! Veja comigo, versículo 18 e 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros. Tem íntegro aqui? O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Ei, você pode pegar esses versículos e declarar sobre a sua vida. Você pode pegar essas passagens da palavra e confessar sobre a sua vida. Você pode dizer: o Senhor cuida da minha vida e a minha herança vai permanecer para sempre. Em tempos de adversidade eu não ficarei decepcionado, e em dias de fome eu vou desfrutar de fartura. Amém. Vida e morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Você não vai ter mais do que você fala. A sua vida ela vai girar em torno daquilo que você está falando. A sua vida não vai muito além da sua confissão. Amém. É por isso que precisamos, irmãos, renovar a nossa mente mesmo, para que a gente pare de falar como o mundo fala, para que a gente pare de falar como aqueles que não têm as promessas de Deus. Veja que coisa, irmãos: em tempos de fome desfrutarão de fartura. Olha, no natural você olha para um versículo desse e você acha que é uma piada, ou que é uma loucura. Como é que em tempo de fome eu vou desfrutar de fartura? É porque é sobrenatural. É porque Deus faz soprar um vento nordeste e traz uma grande quantidade de codornas só para matar a vontade do seu povo de comer carne. Amém. Agora só experimenta milagres quem anda por fé. Porque olha, Jesus ficou impossibilitado de operar milagres na cidade de Nazaré porque o povo era incrédulo. O oposto também é verdadeiro. Jesus operou milagres em Tiro e Sidom porque o povo creu. Você já parou para pensar? A Bíblia diz que ele foi impedido de operar milagres em Jerusalém porque o povo não creu que ele era o Cristo. O povo disseram assim: ah, isso é irmão de fulano, é filho de ciclano. Os seus irmãos não estão entre nós? Não consideraram, não tiveram fé. A incredulidade deles impossibilitou que eles vivenciassem milagres. Eu não quero, irmãos, que minha incredulidade impossibilite de viver milagres da parte de Deus. Amém. Então eu preciso alinhar os meus lábios com as promessas de Deus. Eu preciso alinhar aquilo que eu estou crendo, a expectativa que eu tenho no meu coração, de acordo com a palavra de Deus, mesmo que pareça ser impossível, mesmo que pareça ser grande demais, mesmo que pareça que não existe essa possibilidade para mim. Porque veja, pense comigo, se for possível para mim, eu não preciso de Deus. Mas se é impossível para mim e chega até mim, a glória vai para Deus. É por isso que Deus ele quer que seja sempre maior do que a gente pode, sempre mais do que a nossa capacidade tem condições, para que a glória seja dele. Meu Deus, eu vou receber só essa palavra. Parece que você está com sono, nem eu que trabalhei de manhã. Amém. Vai ser melhor do que você está pensando, vai ser maior do que você está imaginando. Não vai ser mais um ano, irmãos. Em um ano Deus pode fazer acontecer tantas coisas que você olha e diz assim: parece que esse ano foi 10 anos.
Tem anos que são tão produtivos que você olha e diz: meu Deus, parece que eu vivi 10 anos em um ano. Aleluia! O Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. Em tempos de fome desfrutarei de fartura. Aleluia, aleluia! Já basta esses 2 versículos para você confessar sobre a sua vida e ter um 2025 diferente. Você pode até não crer, mas é a palavra de Deus. Crie, por isso falei. O que você está falando é o que você está crendo. Jesus disse no capítulo 12 do livro de Mateus, ele disse: no último dia, o homem dará conta de cada palavra frívola que tiver falado. Pois por suas palavras serás absolvido, ou por suas palavras serás condenado. A boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira coisas boas do bom depósito. Então a gente precisa estar falando essas promessas. Mesmo que você olhe para a sua condição atual e diga assim: meu Deus, eu estou mais perto do lado diferente do versículo. Em tempos de fome eu vou passar fome. Eu estou mais perto disso. Possa ser que seja a sua situação atual. Mas se você olhar para ela, você vai ter ela. E se você olhar para a palavra e confessar a palavra e crer na palavra, você fica suscetível a ser alcançado por uma visita de um anjo de Deus. Que são, pois, os anjos, senão espíritos ministradores enviados para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia! A palavra está chegando. Abra comigo lá em Filipenses. Marque aí na sua Bíblia esse versículo para você não esquecer dele mais. Salmo 37, versículo 18 e 19. E o final do versículo 19: em dias de fome desfrutarei de fartura. Quando você ligar a televisão e cair lá no jornal, e o jornal estiver dizendo assim: o dólar bateu 6,20, a dívida bateu recorde, a inflação aumentou, a taxa de juros aumentou. Aí você olha para o repórter e diz assim: em tempos de escassez, desfrutarei de abundância. Aleluia! Você responde àquela afronta de Satanás, porque Satanás quer que você fique com medo, quer que você fale isso com o vizinho. Satanás quer que você na calçada diga ao vizinho: rapaz, está muito caro, o dinheiro não dá para nada, eu fui no supermercado, não trouxe nem a metade do que eu costumava trazer. Ele quer que você fale isso. Mas você olha para a palavra e você diz: em tempos de fome eu vou desfrutar de abundância, em tempos de escassez desfrutarei de fartura. Aí o anjo escuta. O anjo escuta. E ele diz: eita, eu tenho que trabalhar, tenho que servir aquele que vai herdar a salvação. Ainda que o anjo esteja cochilando, Deus diz assim: ei, acorda, alguém está falando com fé. E chega. Como o pastor vai chegar? E não se preocupe como. Mas chega. Chega. Pode parecer que não vai chegar, pode parecer que não vai acontecer, você pode até se desesperar, mas no final das contas chega. Chega. Amém. Abra comigo agora Filipenses 4:10. Porque você pensa, irmãos, que o diabo também não me ataca com medo do futuro, com medo de perder a renda, com medo de perder o emprego, com medo. O diabo ataca todo mundo. Amém. Mas nós temos a palavra. É diferente, irmãos. Eu não sei como as pessoas que não têm a palavra faz. Quando o diabo as ataca, quando o diabo vem com as suas setas inflamadas na sua mente, na sua alma e o ataca.
Nós temos a palavra, nós corremos para o esconderijo do Altíssimo e descansamos debaixo da sua sombra, debaixo da sua unção. Nós confessamos a palavra, nós dobramos os joelhos e a gente diz para nós mesmos, para Deus, para os demônios, a gente diz: mesmo que isso aconteça, Deus não vai me desamparar. E você se levanta dali revigorado, com fé, com refrigério. E você diz: Satanás, o Deus dos céus, vai me manter, vai me fazer ser bem sucedido. Mas quem não tem essa palavra, irmãos, o que faz? Toma um remédio para dormir. Chora, 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 se tranca no quarto. E eu não estou dizendo que a gente também não, muitas vezes não acontece isso conosco. É por isso que a Bíblia diz: não ande ansioso por coisa alguma. Lance sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele tem cuidado de vós. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios maus. Olhe para o passarinho, olhe para o lírio. Eu alimento, eu visto, vou cuidar de você também, homem de pequena fé. Aumente a sua fé. É uma questão de fé. Amém. Filipenses. O que você está declarando para 2025? Quais são as suas metas de fé para 2025? Aonde você quer chegar em 2025? Quais milagres você está na expectativa de receber? Eu vou te dizer, é melhor você ficar com expectativa de receber uma promessa de Deus do que você comprar a Mega Sena e ficar na expectativa de ganhar a Mega Sena. Você tem mais chance de receber a promessa. Amém. Aleluia. Aleluia. Filipenses 4:10. O contexto aqui, porque talvez você esteja aqui essa noite e você diga assim: o pastor está falando isso porque a vida dele está uma bênção. Mas se ele soubesse como eu estou, pois eu vou te mostrar alguém que estava numa situação mais difícil do que a sua. O apóstolo Paulo aqui estava preso e o Espírito Santo já havia mostrado a ele que ele seria morto. E aqui no versículo 10 ele está agradecendo pelas ofertas que a igreja de Filipe havia mandado para ele. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Diga: toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou apaixonado por esse versículo, irmãos, porque ele diz que há uma graça para você suportar os tempos de necessidade, os tempos de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se está difícil, se a situação apertou, se parece que não vai dar, há uma graça sobre a sua vida para você suportar esse tempo. Eu sei o que é ter fartura e sei o que é passar necessidade. Eu sei estar bem alimentado e passar fome. Eu sei estar vestido e não ter o que vestir. Tudo posso. Eu aprendi um segredo para estar feliz em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. E Deus não o desamparou.
A igreja mandou donativos, mandou uma oferta, e ele disse: olha, eu tenho mais do que preciso, porque vocês mandaram essas ofertas para mim. A questão que eu quero focar aqui nesse texto é que talvez você esteja essa noite aqui e você esteja passando momentos difíceis, que parece que não vai acabar. Você pode até olhar e dizer: meu Deus, parece que esse vale se tornou a minha vida. Em vez de estar passando pelo vale, eu estou morando no vale. Existem momentos nas nossas vidas, irmãos, que parece que é assim. Mas você pode escolher o caminho da descrença, o caminho da lamúria, o caminho da murmuração ou o caminho da graça. O caminho da graça é: tudo posso naquele que me fortalece. Se é para comer cuscuz de manhã, de tarde e de noite, saborosa. Contudo, o Deus dos céus me fará ser bem sucedido. Obrigado, Pai, porque vai chegar o ovinho para comer com esse cuscuz. Obrigado, Pai, pelo queijo coalho, para eu assar e comer com esse cuscuz. Aí você vai confessando o que você está crendo, irmãos. Aí alguém está no supermercado pegando uma bandeja de ovo, Deus diz: leve uma bandeja para fulano. Ah, eu não acredito nisso, pastor. Não se preocupe, nunca vai acontecer com você. Deixe para mim que acredito. Aleluia! 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 Amém. Foi feito o irmão Reagan ensinando um dia, ele estava pregando, ensinando sobre dízimos. E aí no final do culto o homem chegou para ele e disse: irmão Reagan, eu não acredito nesse negócio de dízimo. O irmão Reagan olhou para ele e disse, era na época da guerra, da Segunda Guerra. O irmão Reagan olhou para ele e disse assim: nem Hitler, nem Mussolini, nem o diabo. E os três são uma mau companhia para você. E o Hitler e o Mussolini eram aliados, Era o nazista e o fascista. E Satanás era o aliado deles. Ele disse: eu não acredito nesse negócio de dízimo. Ele disse: nem Hitler, nem Mussolini, nem Satanás. E os três são uma péssima companhia para você. Ele disse que o homem ficou olhando para ele. Amém! Aleluia! É melhor ficar no lado de quem crê, porque quem crê, irmãos, é alcançado por milagres. Quem não crê fica só murmurando e se lamentando e se praguejando, e as suas energias são sugadas. A energia que deveria ser focada para alcançar resultados. Amém. Aleluia. Abra comigo aí em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Eu sei que você conhece esse versículo, mas você vai abrir lá para tirar a teia de aranha dele e voltar a confessar ele sobre a sua vida. Não resista à palavra. Aleluia! 9 dias para acabar o ano. E você ainda pode viver grandes milagres. De repente pode chegar um presente inesperado para você. Ou de repente você vai proporcionar um presente inesperado para alguém. Afinal de contas, mais bem-aventurado é dado que receber. Porque se você está dando, você está na posição de que Deus já te deu. Amém. Isaías capítulo 1, versículo 19. Eu prefiro a versão Almeida, mas eu vou ler na NVI mesmo. Mas se puder botar Almeida aqui, por favor. Revista e atualizada. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. A versão de Almeida diz: se quiserdes e me obedeceres, comereis os melhores frutos dessa terra.
Amém? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Eu aprendi, irmãos, que os melhores frutos dessa terra são relativos para as pessoas. Para alguém, o melhor fruto dessa terra vai ser ter uma vida tranquila, sossegada, com a família, tendo a feirinha feita, né? Para outra pessoa, os melhores frutos dessa terra vai ser ter uma casa na praia, um carro grande. Olha, a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Amém? Para alguns, o melhor fruto da terra vai ser um peixinho assado com a roda de limão. Para o outro vai ser uma picanha. Amém? Alguém vai querer chupar uma manga e considera aquele fruto mais gostoso. Já o outro diz, não, eu prefiro pinha, para mim é a melhor fruta. Então é relativo à fé de cada um. Mas se você quiser e obedecer a Deus, você vai comer os melhores frutos dessa terra. Um requisito, irmãos, para desfrutar disso, é você querer obedecer a Deus. É você não se rebelar contra a soberania de Deus. Algumas pessoas se rebelam contra a soberania de Deus. Deus tem um plano, tem um propósito, tem um chamado para a vida da pessoa. Ela sente e percebe isso, mas propositalmente ela se rebela contra isso. Não, eu não quero esse negócio Não, não quero não. Deus está me chamando, mas eu não quero. Olha, não tem como você prosperar. Porque o texto diz, se quiserdes e me obedeceres, comereis o melhor fruto dessa terra. O reverendo Reagan, ele conta, tem um livro extraordinário ali, chamado Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. E ele conta que foi pastor por 12 anos, né? Ele, muito novo, foi curado. Com 21 anos, ele já era pastor de uma igreja rural, de uma igreja comunitária na zona rural. E por 12 anos ele pastoreou. E a última igreja que ele pastoreou, ele nunca esteve tão bem financeiramente. Ele conta que a igreja tinha uma casa pastoral, muito confortável, que ele morava na casa pastoral. Ele estava recebendo o maior salário que ele já havia recebido como pastor. Os diáconos faziam as feiras e levavam legumes frescos toda semana para ele. Ele ia para as conferências e a igreja comprava paletós novos para ele. Então, assim, ele estava vivendo confortavelmente. Ele disse que tinha um automóvel bacana, que ele se conduzia, as crianças estavam estudando numa escola legal. E Deus falou com ele para deixar a igreja e ir para o ministério itinerante, como um evangelista, pregando de cidade em cidade, igreja em igreja, e de tempos em tempos voltando para casa. Deus queria que ele levasse a mensagem que ele tinha, a sua experiência de fé, para outras congregações. E ele obedeceu a Deus, mas no fundo ele não queria, porque ele queria continuar como pastor ali, naquela vida confortável que ele estava tendo. E ele disse que começou a passar muito perrengue financeiro, o carro ficou tão velho, ele vendeu para o ferro velho. Empréstimos para pagar contas e os juros e aquela coisa, e o paletó de uma cor, a calça de outro, o sapato ficou tão gastado, ficou furado e tal. E ele um dia, se lamentando a Deus, ele disse assim, mas Senhor, você diz em sua palavra, se quiserdes e me obedecerdes, eu comerei os melhores frutos dessa terra. Eu te obedeci, eu entreguei a igreja. E ele estava chateado porque não tinha o dinheiro para levar um presente de Natal para a esposa. Já estou dando ideia, Açucena, misericórdia. E Deus falou com ele. Deus disse, você me obedeceu, mas você não queria. O seu coração ainda está no pastoreio lá na igreja. Você até está me obedecendo, mas você não está querendo. Aí naquele dia, ele ajeitou o coração dele diante de Deus. Ele disse, pois bem, Senhor, a partir de hoje eu quero. E aí ele ia pregar numa cidade vizinha. E ele precisava de uma certa quantia para voltar para casa, para comprar um presente para a esposa.
e para pagar alguma dívida. Eu não lembro bem o testemunho. Isso há muitos anos atrás, parece que era $47. Isso era muito dinheiro na época, né? Hoje parece não ser, mas isso é há 70 anos atrás, 60 anos atrás, né? Era muito dinheiro. Eu não sei também se era esse valor. Tem um testemunho lá, quando você lê, você vai ver. E aí ele disse, ele leu nas Escrituras que os anjos são espíritos ministradores enviados para servirem aqueles que vão herdar a salvação. E tinha-se o costume na época, né, nessas igrejas de governo congregacional, que quando recebiam um pastor de fora, um culto específico, as receitas daquele culto era para o pregador visitante. Então toda a congregação sabia, e os pregadores, quando chegavam na igreja, sabiam que o culto daquele dia específico, as receitas eram do pregador visitante. Ele disse que o pastor da igreja, 30 minutos, pedindo para o povo ofertar na vida do pregador, e eram poucos dólares que chegavam, né? E ele, naquele dia, ele orou a Deus. Ele disse: Senhor, eu preciso de tanto para poder comprar presente da minha esposa, para fazer isso, para fazer aquilo. E ele pediu a Deus. Em seguida ele disse: anjos ministradores, eu preciso de tal quantia. E ele não disse nada a ninguém. Chegou no culto e ele disse ao pastor: pastor, eu queria lhe pedir que quando fosse recolher as ofertas, o senhor não falasse nada, só diga apenas que vai recolher a oferta do irmão Reagan, e quem quiser pode vir pôr. Aí o pastor disse: olhe, se você não receber um centavo, não saia dizendo por aí que eu não lhe tratei bem, hein? Que o pastor passava 30 minutos. E naquela noite o pastor fez como ele havia dito. Ele queria uma quantia, eu não lembro ao certo, mas as ofertas ultrapassaram o que ele havia orado pedindo a Deus. E disse que o pastor ficou tão admirado que na história toda dessa igreja nunca um pregador recebeu uma oferta desse. A fé funciona, irmãos. Eu sei que esse é um testemunho de alguém, nós não podemos estabelecê-lo como doutrina, mas a fé é a doutrina crucial das Escrituras. E foi por meio dela que os antigos obtiveram bom testemunho. Coloque a sua fé em ação. Amém. Aleluia. Você está crendo? Amém. Abra comigo agora, lá em Josué 1:8. E um próximo passo que você precisa dar para que o Deus dos céus te faça bem-sucedido no final de 2024 e durante o ano de 2025. Você está preparado para ouvir? Amém. Alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Se tem uma área que está bagunçada, se tem uma área que você está farrapando, se o Espírito Santo já está ministrando com você, ei, alinha a tua vida com a palavra. Alinha a sua vida com a palavra de Deus. Decida: eu vou alinhar a minha vida com a palavra de Deus. Vou tapar as brechas. Vou andar com Deus. Amém. Aleluia. Porque, irmãos, não tem como Deus te abençoar você com a vida errada. Não tem como Deus ministrar a sua vida se você tem feito coisas que impedem Ele de te abençoar. Ah, eu posso impedir Deus de me abençoar? Pode sim. Amém. Então, alinhe a sua vida com a palavra de Deus, para que você possa vê-lo te fazendo prosperar, para que você possa vê-lo te fazer ser bem-sucedido. Porque muitos crentes, irmãos, não prosperam, não avançam, não se desenvolvem, porque vivem uma vida, amém, que não agrada a Deus, uma vida em desacordo com a palavra. Eu não estou dizendo que eu estou com a vida 100%, nem que você está, amém. Estamos em uma jornada em que todos estão enfrentando os seus desafios, mas também você não pode usar isso como uma desculpa para viver com a vida errada. Amém.
Se aquilo que você está fazendo, você sabe que é contrário às Escrituras, abandone. Amém. E alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Se comprometa de que você vai andar segundo a palavra de Deus. E o Deus da palavra vai te abençoar. Abra comigo Josué 1:8. Ah, pastor, então quer dizer que o crente que não está bem sucedido é porque ele não está andando em linha com a palavra? Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes tem um crente que está andando em linha com a palavra, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida santa, mas muitas vezes não está exercendo sua fé, não aprendeu que Deus quer que ele o prospere. Eu não sei você, mas eu conheço crente genuíno, íntegro, cheio do Espírito, mas que foi ensinado que Deus não quer que ele prospere, que Deus quer mantê-lo pobre para que ele continue humilde. Mas graças a Deus que você conhece a palavra, que você pode ser santo, íntegro, justo e rico. Amém. Amém. Josué 1:8. Não deixe de falar. Falar o quê? Que está caro, que não tem. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Alinhe sua vida com a palavra, irmãos. Leia a Bíblia e sempre que você vê algo nas Escrituras que você está fazendo o contrário, diga: eita, a partir de hoje eu vou deixar de fazer isso. Amém. Não jure, Jesus disse, que o seu sim, sim seja não. Se você, aí você tinha o costume de dizer assim: eu juro. Aí você leu aquilo e você diz: eita, a partir de hoje eu não vou jurar mais. Que o meu sim tem que ser sim, o meu não tem que ser não. Amém, irmãos? Isso é um exemplo, né? Você vai lendo as Escrituras, vai aprendendo, vai alinhando a sua vida com ela. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E você vai endireitando a sua vida, alinhando a sua vida com a palavra. E é impossível que o progresso da palavra também não te alcance. Você alinhando a sua vida com a palavra, pondo a sua fé em ação, confessando as promessas de Deus sobre a sua vida e fazendo um segundo passo que eu vou lhe dizer agora. Um segundo passo, não, acho que está no quinto passo, né? Abra comigo em Provérbios 10. Provérbios 10, 4. Tiago diz em sua carta que a fé sem obras é morta. Você pode alinhar a sua vida com a palavra, você pode pegar as promessas de Deus e começar a confessá-las sobre a sua vida, mas se a sua fé não tiver uma ação correspondente, se ela também não for acompanhada de obras, ela será morta. Veja o que diz Provérbios, capítulo 10, versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Irmãos, eu posso até ser um crente genuíno, que estou ali buscando vencer as minhas fraquezas, buscando andar segundo a palavra. Eu posso até ser um crente verdadeiro, que estou esmurrando a minha carne, carregando a minha cruz e tentando me parecer com Jesus. Eu posso ser um crente que está confessando a palavra,
declarando as promessas de Deus sobre a minha vida, mas se eu não trabalhar, amém, eu não vou prosperar. As mãos preguiçosas empobrecem um homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Deus não chama preguiçoso, amém, irmãos? E Deus não abençoa preguiçoso. As mãos diligentes prosperarão. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, eles não estavam batendo papo, jogando dominó no bar da esquina. Não, eles estavam pescando, pois eram pescadores, estavam lavando as redes com os seus pais, estavam coletando imposto. Amém. Aleluia. Então as mãos diligentes prosperará. Então você precisa, irmãos, ser despertado por Deus. Agora, Deus tem me falado algo. Quando a gente está preocupado, ansioso, em incredulidade, murmuração, as nossas energias, a nossa força, a nossa criatividade estão sendo sugadas. Mas quando você está orando em línguas, confessando a palavra, amém, buscando a Deus, ideias chegam, inspiração chega, motivação chega, coragem chega, para você mudar a tua realidade, para você mudar a sua circunstância. De repente Deus te dá uma ideia, amém. De repente uma pequena porta se abre e você diz: rapaz, eu vou abrir, eu vou entrar por ela. E por trás daquela pequena porta tem uma grande porta. Então as mãos diligentes prosperarão. Peça a Deus: Senhor, eu preciso de uma ideia, eu preciso de algo criativo, Senhor, eu quero ir além. Amém, irmãos? Coragem para correr riscos, coragem para se aventurar em algumas coisas. Amém. As mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Eu sei, irmãos, que a Bíblia diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não acrescenta dor alguma. Mas isso não significa que você vai ficar deitado e vai cair no seu colo. Tem um preço a pagar. Amém. Aleluia. Você corre para um lado, corre para o outro, se esforça aqui, se esforça ali, trabalha de domingo a domingo. E Deus vai te abençoando, renovando as tuas forças, trazendo refrigério para você. Em alguns momentos tem que dar uma parada, descansar mesmo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Vida mansa, você não vai muito longe. Porque às vezes é preciso botar força, às vezes é preciso fazer um esforço, às vezes é preciso se gastar um pouco mesmo. E Deus vai te dando graça, vai te dando forças, vai renovando as suas forças. Os que esperam no Senhor correm sem se cansar, os moços correm e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, voam alto como águia. Há muitos anos atrás, quando estávamos naquele prédio do centro ainda, eu fui corrigido. 3 pessoas me corrigiram na mesma semana. Eu disse: não, Deus está falando comigo e eu não posso ficar com essa incredulidade. A gente ainda estava naquele prédio do centro. E o pastor Gerson, assim que eu o conheci, ele ligou para mim, queria vir apresentar o Rema. E quando ele chegou, era uma quinta-feira à noite, eu tinha, parece, trabalhado em Carpina, alguma coisa do tipo. E a gente se conhecendo ali, eu disse assim: pastor, é porque é muito corrido para mim. A minha vida é muito corrida. Ele deu um sorriso, aquele sorriso dele gostoso. Ele disse: pastor Teilho, pare de dizer que é difícil. Você tem o que você diz. Só que um dia antes, outra pessoa tinha me corrigido nessa mesma sentença. E poucos dias atrás, outra pessoa também tinha me corrigido nessa mesma sentença.
E ali Deus disse para mim: você ainda vai continuar falando isso? Que é difícil, que é cansativo. É melhor mudar a perspectiva, irmãos. É melhor dizer: tem uma graça que me assiste, o Senhor está renovando as minhas forças, há um refrigério, o Senhor me dá forças para eu adquirir riquezas, vou correr sem se cansar. Eu sei que às vezes a gente fraqueja e diz: eita, foi corrido, está difícil. Mas o Espírito corrige logo você e você diz: ei, tem uma graça que me assiste. O Senhor é a força da minha vida. E se o Senhor é a força da tua vida, você é imparável. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. É melhor olhar as coisas com a perspectiva da fé. Eu não estou dizendo que você vai agora como um louco trabalhar sem parar para enriquecer, não, ei. Não é sobre isso que eu estou falando, irmãos. É sobre de que existe alguns momentos que você tem que dar a carga. Eu estava lembrando agora esse final de ano, como foi o final do ano passado. Eu digo: meu Deus, como foi que eu aguentei? Porque você sabe, meu comércio é roupa. De roupa é agora, novembro, dezembro. E foi justamente novembro e dezembro do ano passado que fizemos essa reforma aqui, saindo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E eu digo: meu Deus, esse final de ano eu não estou com reforma. E está sendo puxado, né? E como foi que eu aguentei ano passado? A graça. A graça. A graça. Aleluia! A unção vinha sobre Sansão, irmãos, e dava uma força sobrenatural a ele, e com um osso da queixada de um jumento, ele derrotou um exército. A unção veio sobre Elias, ele correu por 40 dias. A unção, a graça, nos dá força, nos dá habilidade, nos capacita a vivermos, fazermos coisas que nós não seríamos capazes de viver. Agora só funciona para quem tem fé. Para quem não crê, só vai olhar e dizer assim: isso é mentira, eu não acredito. É como um parente meu, toda vez que eu vou falar de uma cura milagrosa para ele, que eu orei por alguém, se eu não ver, eu não acredito nunca. Eu digo: então você nunca vai ver. E ainda dou uma risada. Porque você tem que crer para ver. Creia que recebeu e você terá. Amém, irmãos? E para terminar, esse é um dos versículos também que eu aprendi adolescente ainda, e tem sido um marco na minha vida, porque um homem sem metas, ele é como um barco sem leme, levado pelo vento. Um homem sem metas, que não sabe aonde quer chegar, qualquer coisa para ele serve. Mas quando você define metas inspirado por Deus, você coloca dentro do Senhor: Pai, o que eu devo crer para 2025? Você vai tirar um momento de consagração, sabe? Aquele momento que é só você e o Senhor. Você diz: Pai, o que é que eu devo crer para 2025? O que é que o Senhor quer me fazer viver em 2025? Quais são as conquistas que o Senhor quer me dar em 2025? E você começa a orar em línguas, começa a consagrar a Deus. E aí Deus sopra no seu coração, Deus te inspira. Não, 2025 você vai trocar de carro. Não, 2025 eu vou ganhar o seu esposo. Você tem metas, amém? Não, 2025 você vai ler a Bíblia toda. Veja que coisa tremenda, que meta extraordinária. Não, 2025 você vai começar o seu negócio. Não, 2025 você vai começar o rema. Um homem e uma mulher sem metas é um barco, irmão, sem leme, levado pelo vento. Se o vento der para um lado, ele vai, se der para o outro. É como o ímpio, que é uma folha seca levada pelo vento. Não, irmãos, o justo, ele é árvore plantada, ele está fincado, plantado nos atos do Senhor. Ele sabe aonde quer chegar, ele sabe o que está crendo, o que ele está confessando, o que ele está desejando, o que ele tem pedido, o que ele tem orado. Amém? Deus levanta alguém e profetiza.
É impressionante. Adriano está comigo aqui como testemunha. Eu estava com um projeto agora para o final de ano. Surgiu a oportunidade, mas eu não sabia se era, se não era, estava em dúvida. Até falei a Jailson e a Adriano, levei eles lá onde eu planejava fazer, e buscando a Deus, orando e tal. Muitas vezes a alma fica tão perturbada que você não consegue ouvir a voz do Espírito. E fomos para um culto em Maranguape Paulista. Chegou lá um profeta pregando, e eu nem o conhecia, mas ele me conhecia. E assim que ele pegou o microfone, foi Adriano, e eu tinha mostrado a Adriano o desenho que eu tinha feito no papel do projeto. E ele profetizou lá, não foi não? Disse: pastor Teilo, avance aquilo que você desenhou, o projeto que você botou no papel. Deus está te dizendo que você pode avançar, vai dar certo, e Ele está favorecendo, Ele está com você nessa, é da vontade dEle. Porque você foi fiel em tempos difíceis, Deus, Ele está te abençoando agora, está dizendo que vai estar com você nesse projeto. Quando eu sabia exatamente do que ele estava falando, irmãos. Deus confirma, Deus usa pessoas. Agora, para Ele me confirmar, eu apresentei a Ele algumas vezes no secreto: Senhor, é a Tua vontade, Pai, me dá uma direção para eu não errar aqui nessa decisão. Então, estabeleça metas em oração. Senhor, o que é que eu tenho que crer? 2025. Eu não quero que entre ano eu pague conta, trabalho, pague conta. Não, eu quero prosperar. Eu quero terminar 2025 e dizer: rapaz, esse ano foi um ano de conquistas. Esse ano eu avancei nisso, esse ano eu venci isso, esse ano Deus me fez viver isso aqui, esse ano eu fui para a conferência de ministros, eu conheci o Campina Grande. Vem uma grande conferência de ministros aí, irmãos. O que é R$500 para pagar um hotel? 3 diárias, num hotel 4 estrelas, piscina no subsolo aquecida. Amém? Olha, Paulinho e Mônica, foi ano passado, foi? Foi ano passado, foi? Ele foi para... Tinha tanta coisa lá, era pizza, era macarrão, era um jantar com umas 20 opções. Eu não vou falar não, mas Mônica me surpreendeu, viu? Eu digo: menino, que a Mônica é boa de boca. Ei, você pode ir lá desfrutar. O que é, irmãos? 700, 800 reais para você desfrutar de quase uma semana, recebendo de Deus com os ministros do nosso ministério, num hotel maravilhoso. Vou até dizer a você o nome do hotel para você entrar no Instagram e ter uma visualização assim para você exercer sua fé. Como é o nome mesmo dele? É o Garden. Você pode até pegar uma foto e botar na parede do seu quarto e dizer: esse ano eu vou dormir nesse hotel. Oh, glória, eu vou descer nesse tobogã aí. Aleluia, vou conhecer essa piscina aí de meia-noite. A gente foi um dia lá de tomar banho de madrugada. Aleluia. Bom, se você não tinha nada como meta para 2025, acabei de te dar uma. Mas você pode dizer: não, eu quero fazer o rema. Não, esse ano os meus parentes vão ser alcançados pelo Senhor, vou fazer propósito, vou fazer voto. Eu acredito em voto, viu, irmãos? Aleluia! Veja o que diz Provérbios 4:10. Na verdade não é 4:10, é 4:25. Olhe sempre para frente. É para onde, irmãos? Pare de olhar para trás. Se você está olhando para trás, você não pode ver o que vem na sua frente. Pare, irmãos, de se lamentar pelo que perdeu, pelo que deixou, pelo que... Pare, não tem mais o que fazer. Olhe para frente.
Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Eu vou te dizer o que está diante de você: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão diante de mim, em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus não é apenas na vida que há de vir, é na vida que agora é também. A piedade tem esperança para a vida que agora é e para a vida que há de vir. Você começa desfrutando agora das recompensas. Amém. Olhe para frente, estabeleça as metas. Amém. E eu gosto de fazer o seguinte: metas espirituais, metas financeiras, metas como casal. Amém. Eu quero ler o Novo Testamento todo esse ano. Eu quero ler a Bíblia toda esse ano. Eu quero ler 12 livros esse ano. Eu quero ouvir uma ministração por semana. Bota isso por escrito, assina embaixo, se compromete com você mesmo. E quando você honra você mesmo, você ganha confiança em você. Amém. Quando você honra você mesmo, você diz: eu sou capaz. Aquilo que eu me propuser a fazer, eu faço. Aleluia! 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 2025 eu tiro minha habilitação. Eu vou tocar aqui, irmãos. Nós não podemos estar andando errado, irmãos. Eu sei que às vezes dá vontade aqui de andar sem cinto, mas eu estou me policiando para andar com cinto. Às vezes eu esqueço, mas estou me disciplinando para não andar sem capacete, andar habilitado, crer em Deus para botar o automóvel em dia, a moto em dia. O Deus que te deu o carro vai te dar o dinheiro de botar ele em dia. Amém. Creia para tirar sua habilitação agora em 2025. Olha, uma meta boa para você. As pastor não tem nem trabalho, então a sua meta é conseguir um trabalho. Amém. Só não fique acomodado. Só não se conforme. Contentamento é diferente de conformismo. O contentamento é você estar contente, é você estar alegre. O conformismo é você estar conformado. Mas eu vou te dizer algo que parece ser duro agora. O comodismo é um mal parasitário. Sabe um parasita que suga lá o sangue do cachorro, o carrapato? Pronto, o comodismo é isso aí. É um parasita que está sugando as suas energias. Faça algo por você mesmo. Comece a ler a sua Bíblia. Deixa a energia da palavra entrar no teu coração. Deixa a fé te colocar de pé. Se você começar a ler a palavra de Deus, a orar em outras línguas, Deus vai renovar a sua mente, vai te sacudir, vai te dar ideias, vai fazer você crer. Entra no YouTube, irmãos, tem lá o apóstolo Sérgio Rodrigues, pastor Cleone, tantos homens de Deus pregando sobre fé. Tem o pastor Humberto, nosso supervisor, bota lá palavras de fé. Tem Kenneth Reagan. Esses dias eu ouvi um livro todinho sobre fé. Viajando e ouvindo, aquilo dá uma despertada na gente, os olhos brilham, dentro do carro você faz, aleluia, eu vou viver isso. Agora se você fica só no celular, use o celular para se alimentar. Tem a Bíblia em áudio, está viajando, bota lá um livro da Bíblia, amém, irmãos? Vai ouvindo e a palavra vai entrando e a vida vai fluindo, Agora, se entra dia, sai dia, se entra ano, sai ano, e você não faz nada pela sua alma, final do ano que vem, a sua vida vai estar do mesmo jeito, talvez até pior, porque quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem será tirado. Ou você está crescendo, ou estão tirando o que você tem. Ao que tem, mais lhe será dado.
mas o que não tem, até o que tem será tirado. Então se encha, viu, da palavra, se encha do Espírito, busque ser inspirado por Deus, porque os dias são maus, o prognóstico do mundo é guerra, escassez e crises, mas para quem está em fé e na palavra, em dias de fome, você desfrutará de fartura. E o Deus dos céus te fará ser bem-sucedido, e você vai estar envolvido em uma grande obra. A decisão é sua. Mas o justo vive, anda, fala pela fé. Amém. Quero chamar aqui o louvor. Fique de pé. Olhe novamente para alguém que você sentiu que creu na palavra. Se você sentiu que essa pessoa não creu, não fale para ela. Olhe para alguém assim que você acha que creu, né, que você acredita que creu. Diga assim: o Deus dos céus te fará ser bem-sucedido. Olhe de novo para alguém, diga assim: o Deus dos céus te fará ser bem-sucedido. Aleluia! Aleluia! Vamos cantar essa canção novamente. Essa glória está sobre as nossas vidas.